Eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Hoje vamos falar sobre como lidar com os ciúmes, com a possessividade num relacionamento amoroso. Algo que pode se tornar tão destrutivo e causar tanto mal-estar para ambos os parceiros, não é? Quero também te convidar a conhecer o meu curso Como Ter um Relacionamento Saudável, para que você entenda mais a fundo o que de fato está por trás como base do relacionamento e como você pode desenvolver isso através do seu autoconhecimento e da inteligência emocional, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, sem nos alongarmos muito nisso tudo, os ciúmes. Você sabe que a ideia errônea que se tem por aí de que os ciúmes é sinal de amor, ciúme é prova de afeto, pode ser uma das razões que faz com que as pessoas entrem numa cilada, pode fazer com que você demore mais para se posicionar e para tomar uma providência na sua relação. E justamente essa ideia que está ali por trás de que isso daí pode ser prova de amor, de que ai que bonitinho que isso é também, faz com que você não se posicione, com que você não tenha uma atitude firme, e justamente isso pode sim fazer com que esse monstrinho dos ciúmes se torne algo muito destrutivo e em algumas situações tão destrutivo a ponto da gente ter que pôr fim sim no relacionamento. Existe outra coisa, até mesmo por conta dessa questão, né, de que isso é prova de amor, existe sim uma certa vaidade, isso pode gerar sim uma vaidade, um conforto de que sou amado, que eu sou importante, a ilusão, a ideia de que por ser amada, por ele se preocupar tanto comigo, por ele ter tantos ciúmes, que eu estou mais segura nesta relação, né? Então eu não tenho tanto risco de sofrer uma traição ou de ser deixada ou deixado. E olha só como isso tudo pode ser aquele canto da sereia que faz com que você permaneça numa história assim ou que você não ponha os tais limites como eu coloquei antes, tá? De que você tenha que se posicionar para que isso não vá corroendo o relacionamento mais e mais. E aí a gente vê que é quase uma situação paradoxal. Por um lado, eu gosto daqueles ciúminhos porque me traz um conforto, traz aquela quase segurança ali, mas, por outro lado, é tão desconfortável, isso vai tolhendo a minha liberdade. Outra coisa que faz com que as pessoas permaneçam, né, e deixem com que esse bichinho corrosivo aí vá tomando conta do relacionamento é justamente as juras de amor, a dedicação do ciumento ali, de falar muitas coisas, né, mostrando que aquilo é preocupação com o parceiro, que aquilo é sinal de que ele está mesmo envolvido. Isso prende. Uma outra coisa que causa uma certa dificuldade nessa história toda é justamente a ilusão de que o ciúme vai passar do nada, que aquilo lá é só uma fase, que foi uma situação pontual. Em alguns casos muito específicos, a situação de ciúmes é pontual. Mas na grande maioria das vezes, quando nós falamos de um caso de uma pessoa ciumenta, um ciúme que beira ao patológico, essa história não passa simplesmente do nada. É preciso que a pessoa ciumenta tenha a consciência, tenha a percepção de que aquilo está passando dos limites, de que aquilo causa um mal-estar na relação e ela se sujeite ou ela esteja disposta a iniciar um trabalho de autoconhecimento, porque assim, com o autoconhecimento, ela desenvolve mais confiança nela mesma, resolve lá as feridas, as questões mal resolvidas dela, que não necessariamente tenham a ver com esta relação, e aí sim ela possa se sentir mais segura e ter comportamentos mais adequados no relacionamento com você, tá bom? Então toma cuidado com isso para você. Todas essas coisas que eu falei até agora são questões que fazem com que você deixe o tal bichinho, vamos dizer uma doença ali que é contagiosa e você não toma
o remedinho necessário, não toma a vacina e deixa ela se alastrar, tá bom? Então, olha só, diante disso tudo que eu coloquei aí para vocês, dessa situação que vai fazendo com que o ciúmes tome conta da relação, é muito importante que você pare para pensar e tome atitudes, tenha um posicionamento adequado. Por quê? Porque a sua atitude também ajuda a construir essa relação. Uma relação é sempre construída pelos dois lados, certo? Se o parceiro é muito ciumento e você tem determinadas atitudes, você reforça esse comportamento ou você ajuda a enfraquecê-lo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é converse. Expresse claramente o quanto isso está te incomodando, o quanto este controle excessivo, o quanto essas atitudes ciumentas, o quanto esse cercar na sua vida está gerando um desconforto e um mal-estar que você não vai aceitar. Coloque limites e mais do que colocar limites, você precisa ser adequado com relação a eles. O que eu quero dizer com adequado? Se você disse que você não concorda que ela tenha a sua senha do celular ou que ela fique exigindo ou mexendo do seu computador ou no seu celular, você não pode permitir que isso aconteça. Uma vez que você, naquela situação, olha aí, pode olhar o que tem aí, tá vendo que eu não estou falando com ninguém? Quando você faz esse tipo de colocação ou de atitude, você diz que não quer que faça, mas você vai lá e você reforça quando você dá para que ela comprove, para que ele comprove que não tem nada ali, certo? Outra coisa, escute com atenção o que é que gera esse tal desconforto neste seu parceiro ou na sua parceira. O que é que faz com que ela tenha este ciúmes todo? Né? Então vamos supor, se você avalia e pelo que ela coloca, ouça com atenção, pelo que ela coloca ou ele coloca, são determinadas atitudes suas que você, ponderando, você chega à conclusão, eu talvez esteja tendo uma determinada atitude que para mim sempre foi normal, mas avaliando, eu posso mudar isso porque me fez sentido para mim. É diferente de eu mudar um jeito de ser por conta do outro, tá? Já fiz outros vídeos aqui, tem vídeos aqui no canal, inclusive acho que já falei sobre isso em live, onde eu falo sobre as atitudes do parceiro que são provocativas de ciúmes, tá? Quando a gente fala sobre esse assunto, é um assunto muito complexo, tá? Eu estou fazendo um recorte aqui, falando especificamente como é se sentir alvo dos ciúmes, né? Ou desse sentimento de posse de alguém, tá bom? Mas temos aí um leque de coisas, procurem aqui no canal que tem mais coisas a respeito, tá? Então, ouça, quando você ouve o que seu parceiro fala, o que essa sua parceira fala, faz sentido, tem coisas que você poderia sim melhorar, então você muda. Agora, aquilo que não faz sentido, que você se sente invadida ou invadido, que você se sente incomodado, é ponto final, não tem negociação, certo? Sei que não é fácil fazer isso, né? Ficamos ali envoltos nesse sentimento, um pouco de preocupação com o outro, querendo evitar brigas, só que nada disso adianta quando se fala de um ciúme que tende ao patológico, tá? Ele vai tomando conta, ele só vai crescendo, tá bem? Agora, olha só, quando você ouvir, e às vezes não são coisas relacionadas a você vai ouvir a pessoa dizer, eu já tive experiências muito negativas, eu já fui traído, eu já fui traída, questões que não têm a ver com você, ou eu sofri um abandono lá na minha infância, né? Porque os ciúmes têm muito a ver com o medo da rejeição e muitas vezes as pessoas projetam isso para a relação amorosa, né? Então quando você vê, e é algo que independe de você, que você não tem controle, você não tem como fazer diferente, você tem que incentivar esse seu parceiro, essa sua parceira a procurar ajuda psicológica, a fazer um trabalho de autoconhecimento, porque não vai passar somente você deixando de ir ao encontro, ao jantar com as amigas ou você deixando de ir ao futebol, tá? Não vai passar, porque uma hora é o futebol, depois é a casa da sua mãe, depois cada hora é uma coisa, tá?
Então você esteja atento a isso, atenta a isso. Então, outro ponto é que você perceba que o seu parceiro está consciente do quanto aquela atitude dele ou dela é negativa, o quanto isso está prejudicando vocês dois, o quanto isso está te causando mal, porque existem aqueles ciumentos que percebem que aquilo tudo que é a ilusão da cabeça dele, que ele não devia agir assim, mas não consegue mudar. E existem aqueles que ainda estão numa fase anterior, que sequer percebem, que acham que estão certos mesmo, que enxergam tudo aquilo, né, e não conseguem em algum momento perceber o problema. E aí, uma pessoa que está nesse estágio, ela não vai procurar ajuda para tentar mudar, certo? Você será sempre o culpado, a culpada dessa história, você estará sempre errado e cada vez você precisa se anular mais para satisfazê-lo, certo? E é muito importante que você cuide de si mesma, de si mesmo, porque numa relação assim é muito fácil que sem querer, aos pouquinhos ali, bem aos pouquinhos, a gente vá se anulando, a gente vai deixando de fazer aquelas coisas que nos fazem bem. Então, para evitar discussões, para evitar o mal-estar, para evitar uma nova briga, que mal faz eu deixar de tomar aquele café ali com aquela amiga, que mal faz eu ir embora mais cedo da faculdade, que mal faz. E quando você vai ver, você está com o seu círculo de amizades mais restrito, os contatos, até mesmo às vezes com familiares, ficou reduzido a quase nada, tá? Então esteja muito atenta a esse tipo de situação. Mantenha-se firme dentro daquelas coisas que você julga que te fazem bem, que não são um desrespeito ao seu parceiro ou à sua parceira. Se mantenha firme a isso. Por quê? Porque senão é muito difícil que você consiga resgatar. E aí, estando mais fragilizada, é mais difícil você conseguir se reerguer numa relação assim. E aí vem que se você, diante de tudo isso, desse seu posicionamento, expressando o que você sente, mostrando que aquilo tudo está te fazendo mal para a relação, né? Se você fez todo foi cuidadosa com tudo isso e você nota que não há mudança, que não há um movimento da parte deste seu parceiro, dessa sua parceira pela mudança, é importante que você se estruture para sair desta relação. Por quê? Porque a tendência, como eu disse, que se não há uma mudança efetiva em determinado momento, que isso só se torne ainda mais grandioso. E o que nós vemos em situações assim são pessoas saindo muito destruídas e com a sua autoestima cada vez mais fragilizada. Para você conseguir fazer isso, você precisa sim estar bem, né? Então você precisa se cuidar, precisa se fortalecer, tanto tendo essa rede de apoio, mas também cuidando do seu bem-estar emocional e da sua autoconfiança. Está bem? Olha, espero que você tenha gostado do vídeo, que te ajude de alguma forma e não deixe de compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo. E também se inscreva no canal, tá bom? Um beijinho!